Você participa do nosso programa pelas redes sociais. O tema de hoje, qual é mesmo, Salomão? Você acha que suplementos modificam o seu corpo? Sim ou não? Você pode participar pelas nossas redes sociais, pelo SMS, não é isso? Exatamente. O Salomão está substituindo hoje a Luana e não é bem a praia dele, as redes, mas você é ótimo de stand-up, né, Salomão? Você tem... O que você me diria a respeito tipo, da vaidade, eu conheci uma vez uma mulher que era tão vaidosa que ela passava batom na boca do estômago. Como é que é? Ele pode repetir? Tava demorando. Ele pode repetir que eu tava... Não, era uma Mas é uma piada, não se repete, você devia ter prestado atenção. Eu tava olhando pra lá e Você falou que a mulher era tão vaidosa? que ela passava batom na boca do estômago. Só isso? Questão Na boca, glutamina, não, whey pelo amor protein, de a gente Deus. precisa perguntar. Eu deixei uma pergunta no ar sobre a panturrilha, a grossura aqui do braço, se usa colocar alguma coisa e o que, doutora? Olha, eu gosto mais que a pessoa se desenvolva a musculatura. Se tiver alguma hipotrofia, alguma coisa que a gente tem que corrigir, a gente pode corrigir com gordura ou com alguma inclusão de alguma prótese quando tiver necessidade. Agora, eu acho que vale para eles falarem da parte... Essa prótese seria como? De quê? Silicone mesmo? Silicone. Agora, É parecida com a que coloca nos seios? É parecido, E no só o bumbum? formato é diferente. É o formato da panturrilha, então é um formato diferente. E quando dizem que no bumbum é perigoso porque pode ceder, isso é verdade? Não, quando você tem uma indicação precisa, você tem que usar a prótese. Então, assim, se você precisa de pouca projeção, você usa gordura. Quando você precisa de uma projeção maior, a pessoa... Mas a gordura não absorve? Não, hoje em dia a gente já aprendeu a tratar a gordura de uma forma que ela realmente uma parte absorve, mas a gente tem aí 60%, 70% dela que fica preservada. Doutora, Oi. eu nunca mais ouvi falar de lipoaspiração. Saiu de moda ou continua? Não, no Brasil e no mundo é uma das cirurgias de maior número. Mais A realizadas. lipoaspiração, quando bem feita, bem indicada e feita num ambiente hospitalar, com todos os recursos, é um procedimento seguro. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre lipo, que eu quero que você me fale sobre as novas técnicas, que dizem que são diferentes, né? Mas eu quero que você fale daqui a pouquinho. E eu queria ouvir de vocês a respeito desse aumento muscular. O whey só resolve? Tem gente que fala assim, eu vou tomar whey. E eu quero também perguntar se o tomar o whey engorda, porque tem gente que malha, que faz atividade física, mas fala, eu prefiro não tomar whey, só BCAA, porque o whey engorda. Parece que Vamos lá. incha, né? Ele não Isso. engorda. Essa é uma dúvida mesmo. Então o hipertenso não pode tomar. Não, então vamos por partes. Primeira coisa, quando a gente pensa em suplemento nada mais é do que um alimento em pó. O whey é um derivado do soro do leite, por exemplo. O whey, ele já é formado por BCAA. Então, toda a proteína é formada por aminoácidos. Então, as pessoas confundem muito. A ação do whey, ela é uma ação segura. O whey, ele tem efeitos tanto para, principalmente para aumento de massa. Então, pessoas que querem perder peso, por exemplo, também utilizam whey para ter uma qualidade maior. Pessoas que querem aumentar a massa também utilizam whey protein. E por que algumas pessoas dizem que incham com whey? Bom, primeiro a gente tem que ver a dieta. Então, o whey, tanto o whey sozinho não vai fazer milagre na questão de aumentar muito a sua massa muscular sem a dieta, como o whey também, ele não vai deixar a pessoa inchada. Mas tem também uma dúvida aqui, que é assim, hoje em dia, o povo vai lá, faz meia hora de esteira e acha, vou tomar suplemento. Não é, isso tem que tomar cuidado, não é? Eu ia entrar nesse ponto. O que acontece é que existe um erro muito recorrente, por hábito mesmo, de academia, de perguntar para o colega de treino ou procurar na internet. Hoje em dia, com rede social, a informação ela é muito divulgada. E assim, o treinamento, tanto o treinamento quanto a alimentação, quanto a suplementação, eles precisam ser individualizados. Cada pessoa é uma pessoa, ela tem uma necessidade, ela tem uma deficiência, ela tem um potencial. Precisam se trabalhar todos esses pontos. Então, o que acontece? Por que a pessoa engorda com o whey? Ela começou a treinar, tem um protocolo de treinamento eficiente, só que ela continua exatamente com a mesma alimentação que ela está, ou ela aumenta, porque em atividade física você sente mais fome, isso é natural. Então ela continuou comendo e ela quer emagrecer, vamos dizer.
ela continuou comendo tudo que ela comia, talvez ela coma um pouquinho mais e ela ainda somou as calorias do whey. Então não é que o whey engordou, né? É porque ela aumentou o número, a gente fala, a balança energética dela continua E positiva. o BCA? O BCA... Ele não controla mais? No caso, ele só fortalece a musculatura e corre menos risco de inchar? São elementos diferentes que a gente oferece em situações diferentes, como ele falou. O BCA, por exemplo, ele tem uma função muito importante na recuperação do músculo. Então a gente provoca microlesões. A principal função dos BCAs são regenerar essas microlesões. Ele tem uma função de recuperação. A gente não substitui o whey por BCA, por exemplo, até porque o whey já contém BCA. O que Aliás, a gente o BCA complementa. A Integral Médica, ela tem o BCAA, que é considerado o melhor, né? É um dos mais vendidos hoje. Não é? Então, assim, não precisa recorrer a produtos internacionais, importados, Não, porque é considerado... Nós temos matéria-prima no Brasil. Aliás, vocês trouxeram aqui os kits para sortear depois para os telespectadores. Sim. Pode trazer algum kit aqui, seu Fábio Bertolozzi? Aqui da Integral Médica. Eu já tenho que encerrar esse bloco? Sim? Ainda tenho 7, né? Pelo amor de Deus, você está me deixando assustado. Ele mostra um negócio lá escrito 10, eu falei, 10 que acabou? Pelo amor de Deus. 10 segundos? Aqui eu tenho esses, esses são whey, né? Sim. Seria wheys não, né? São sacolas de whey, é isso, né? Whey é 100%, né? Esse super aqui da Integral Médica... É um whey concentrado esse. Ele é concentrado, é isso? Então ele tem adição de carboidrato também. A gente tem o whey isolado, sem carboidrato ou pouco, e a gente tem os wheys concentrados que tem um pouquinho mais de carboidrato. E a partir de que nível de exercício que você tem que fazer a suplementação, que é indicado? Por exemplo, fez 1 hora de aeróbio, qual é a dica? Então, como eu estava falando, vai depender muito da pessoa, vai depender muito da dieta. Às vezes a nutricionista desenha uma dieta que é tão rica que essa pessoa ela quase não vai precisar suplementar. Em compensação, tem pessoas que estão em momento, por exemplo, nós estamos em pré-competição, então a nossa alimentação ela fica bem carente. A gente precisa, infelizmente, cortar alguns nutrientes para conseguir diminuir o percentual de gordura além do que é vamos dizer assim, o tradicional fisiológico, recomendado. Então, a gente acaba ficando em carência. A suplementação vai ser muito maior. Então, por exemplo, o BCA ele vai ser administrado numa quantidade muito maior, o whey vai vir numa quantidade muito maior, porque ele está substituindo o alimento. Para pessoas comuns, ele vai complementar. Desculpe minha ignorância, eu não conheço, não sei nada a respeito disso. Eu sou de outra época. Quando você toma esse suplemento, o nome já disse, Certo. Você realmente fica alimentada, é isso? Olha, dependendo da quantidade, dependendo da situação, sim. Dependendo do produto também. Então, tem como assim, o whey concentrado, ele tem carboidrato também. Então, você fica... No meu caso, eu sou pequena, né? Então, uma dose dessa de whey, eu fico alimentada por 2 horas, 2 horas e meia, tranquilamente. Então, no meu caso, gente... Ifê, você vai? Não, Tomás, você já fez uso de whey? Eu tomei uma vez, mas eu achei muito ruim. Você toma algum tipo de suplemento? Não, não tomo não. Eu ia perguntar isso, se é tipo recomendado ou se tomar vai fazer mal. Eu acho que o grande ponto é esse. Muito se pergunta quando. A pergunta é pra quê, pra quem? Então, por exemplo... Qual o intuito, né? A gente compara... Se eu pegar um lutador meu, por exemplo, de MMA, ele treina em torno de 5 horas por dia. Se eu pego um atleta de fisiculturismo, ele treina muito menos, só que em alta intensidade também. Então a pergunta é, para quem? Quando? Hoje a gente tem uma série de normas para se utilizar, por exemplo, whey. A gente tem uma quantidade ideal de absorção, a gente tem uma quantidade de ingestão diária de proteínas, são vários aspectos. Então não faz mal você tomar suplemento, só que existem formas de se maximizar o ganho com ele. A Esse é o idade, ponto. tem uma idade para isso? Então, não tem. Por quê? Para que uma criança ou adolescente vai tomar? Ela tem algum tipo de deficiência na sua dieta? De proteína, por exemplo? É um atleta que pratica 2 horas de atividade física por dia, mesmo jovem? Quanto mais ele treina, quanto mais tempo, mais intensidade, mais vem a sua necessidade. Aí, por Gabi, exemplo, uma pessoa que é diabética, no meu caso, eu vou fazer ginástica, eu vou tomar o suplemento, mas eu sou diabética. Ela falou que tem uma quantidade muito grande de carboidrato. Depende do produto. Depende né? do produto. Ó, pra você ter ideia, assim, ó, existem
compostos de whey que são administrados, por exemplo, em pacientes de TI, que não podem ingerir alimentos e precisam de uma quantidade de nutrientes muito controladas. O whey ele é tão seguro que ele é administrado para essas pessoas. Mas você sabe que o diabético não pode ingerir carboidratos. Né? E aí, no caso, seria... É o whey isolado, que ele é sem carboidratos. Outra indicação que existe, boa parte dos nutricionistas hoje dão, pessoas obesas em tratamento, em tratamento de redução de peso, de gordura, elas tomam whey antes das refeições, um intervalo antes, porque ele vai dar essa saciedade. Então ele não é indicado só para o pós-treino? Não. E o isolado, é verdade que se você dorme, antes de dormir, tomá-lo, ele vai fazer um efeito melhor? Já ouviu falar nisso? Na verdade, o que a gente tem que pensar assim, você vai ficar 6, 8 horas dormindo. O whey protein isolado, ele tem uma absorção e uma liberação muito rápida. Por que a gente toma proteína? Para quebrar essa proteína e liberar os seus aminoácidos. Como eu tomo whey isolado, eu libero isso muito rapidamente. A gente opta por utilizar um whey até mais concentrado ou até mesmo outra fonte para que libere lentamente isso. O whey isolado antes de dormir, por exemplo, não é o mais indicado. Seria um whey com liberação um pouco mais lenta. Ana, você acha que a pessoa que substitui o suplemento pela alimentação, porque tem gente que faz isso para secar. Não, eu não vou tomar alimento, eu vou tomar só whey, BCAA, que isso vai me alimentar. Você acredita nisso? Não, eu acho que é o que ele falou, tem indicação precisa. Né? Se for fazer exercício físico, você precisa de suplementação proteica. Se você tiver que recuperar a parte muscular, para emagrecimento, você tem que emagrecer com saúde. Então tem que ter uma indicação precisa de pessoas que entendem, que são nutricionistas, nutrólogos, para que a coisa seja bem feita. Lá na Clínica Santé tem um acompanhamento total, né? Você tem todo mundo que fica ali acompanhando, né? Olha, eu vou dar o resultado já, porque a gente continua para vários lugares do Brasil, mas para alguns lugares a gente vai encerrando agora, né? Então, qual é o resultado de hoje? Bom, a enquete de hoje foi: você acha que suplementos modificam o seu corpo? O resultado, 73% disse que sim, 27% que não. E quais são os vencedores do sorteio que vão ganhar também os produtos da Integral Médica? Coloca aí do ladinho, ó, na poltrona. Não, na poltrona em cima, aí do lado, já para ficar a amostra bem de frente. Sim, isso. Já temos os vencedores, EV. Na verdade, veja bem. Aline Ribeiro Souza, de São Luís. Gabriel Costa Silva, de São Paulo. Marisa Ribeiro Melo, de Samambaia. Breno Souza Rocha, de Birigui. Bruna Lima de Almeida, de São Paulo. Matheus Martins de Barros, do Rio de Janeiro. Na minha terra. Olha, eu queria dizer uma coisa para vocês que às vezes ainda tem dúvida, me perguntam. E a gente vê às vezes vários comunicadores, grandes comunicadores explicando isso. Para alguns lugares a gente vai ao vivo, para alguns lugares a gente vai com o programa com 1 hora, 2 de diferença pelo fuso horário do nosso país, tá certo? Mas, olha, estamos cada vez maiores. A Rede Brasil de Televisão agora atingindo com mais emissoras ainda o norte e nordeste do país, além do litoral de vários estados importantes como São Paulo. Essa é a Rede Brasil de Televisão, uma TV ligada em você. Para alguns lugares a gente volta daqui a pouco.